Olá pessoal, e agora vamos resolver as questões de matemática da prova do vestibular da UERJ 2027, exame de qualificação 1, primeiro exame que acabou há pouco e como a UERJ já liberou as questões, eu preparei aqui e a gente vai fazer, ok? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então vamos lá, primeiro a questão 7. Foram 8 questões de matemática, a questão 7 é naquela parte inicial e tem ela, né, de matemática nessa parte inicial. Considere a plantação de aproximadamente 2,7 milhões de mudas nativas em 600 hectares da fazenda. A razão entre o número de mudas plantadas e a área da fazenda em milhares de mudas por hectare é igual a. Então, essa questão era bem maior, mas eu só peguei esse pedaço porque é o que precisa, tá? A gente tem 2,7 milhões de mudas em 600 hectares da fazenda. Ele quer uma razão entre uma coisa e outra. Então é só dividir isso aqui por 600 hectares. O que é que a gente tem que fazer? Como ele quer em milhares de mudas por hectare, é melhor transformar isso aqui em 2.700 vezes 1.000, né, mudas sobre 600 hectares. Então isso vai me dar em milhares de mudas, tá aqui, esse pedaço aqui, milhares de mudas por hectare. Então é só dividir isso aqui que você tem o resultado. Corta zeros, divide por 3 embaixo e em cima, aqui dá 2, aqui dá 9. Então isso aqui dá 4,5 mil mudas, né, milhares de mudas, 4,5 milhares de mudas por hectare, ou seja, a letra C. Tá? Próxima. Essa parte inicial também não interessa muito, porque eu até já chequei que esse 13.703 mulheres que foram assassinadas é a soma justamente de todos esses aqui. Todos esses aqui somados dão isso, então não é tão importante para a questão. O assunto é importante para o Brasil, mas para a questão aqui não é. O valor da taxa de variação média do número de feminicídios no intervalo de 2015 a 2019, ou seja, só esse pedaço aqui, é mais próximo de. Taxa de variação é o quanto variou de uma para outra a cada ano. Então você teria que pegar as taxas de variação médias e fazer a média delas. Ou seja, esse menos esse, mais esse menos esse, mais esse menos esse, mais esse menos esse, e dividir por 4. Quando você vai fazer isso, você chega à conclusão que se você fizer simplesmente este último menos este e dividir pelo número de intervalos, ou seja, 1, 2, 3, 4, você vai chegar à variação média. Então isso aqui nada mais é que, essa variação média, 1.330 menos 449 dividido por 4. 881, né? Porque 30, 10 menos 9 dá 1, 12 menos 4 dá 8, aí fica 12, 12 menos 4 dá 8. Então é 881 dividido por 4. Isso aqui dá 220,25, né? Daria 220 se fosse 880, como tem o 1 também para dividir por 4, era isso aqui. Só que não tem sentido falar em 0,25 feminicídios, então é em torno de 220. E tem uma opção aqui que ele fala que ó, é mais próximo de, aí é justamente o 220, letra A. Tá bom? Próxima. Aqui em cima ele explica um pouco em relação a aplicações financeiras, também não é muito a questão em si, só diz que se uma empresa, um banco falir, o máximo que cada um pode receber é 250 mil, e aí ele entra na questão. Considere um banco que ofereceu aplicação com taxa de 18% ao ano. Eu vou marcar aqui, mas vocês vão ver que isso aqui, no fundo, depois não era importante. No regime de juros compostos, isso é importante, ele está trabalhando com juros compostos. Um de seus clientes aplicou 200 mil e após 2 anos deveria receber 278 mil. Exatamente 2 anos depois, porém, o banco sofreu intervenção do Banco Central e o cliente recebeu apenas o valor de 250 mil. Então ele já não recebeu esse 278. Isso aqui não vai ser usado, tá? Definido pelo fundo de garantia, fundo garantidor de crédito, né? E
não o dinheiro investido acrescido do percentual esperado, ou seja, mesmo tendo dado mais, ele só vai receber os 250 mil. Nesse caso, ao receber apenas esse valor, de novo frisando, considerando a aplicação inicial, que foi de 200, esse cliente obteve a taxa X% ao ano, ou seja, no fundo, quantos por cento por ano rendeu, já que ele só pôde tirar os 250 mil, calculada no regime de juros compostos, de novo, por 2 anos. Então vejam que o 18% também não vai entrar, porque agora eu tenho que calcular justamente a taxa que dá nesse caso aqui. Então as informações são essas. Ele dá aqui considerar a raiz de 5 igual a 2,24, já sabe que provavelmente você vai precisar disso. Então o que você faz? Você tem que lembrar da fórmula de juros compostos. Juros compostos, você tem que o montante final é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, o índice, né, elevado ao tempo. Eu tenho um vídeo no canal, que eu vou deixar aqui, inclusive, o link, né, o card, para vocês acessarem, que ensina como se chega a essa fórmula. Porque muitas vezes você, não sabendo da fórmula de cabeça na prova, você pode sair por esse jeito. Daria para fazer aqui, mas para ser mais rápido, eu vou aplicar a fórmula, tá bom? Então, o montante final é 250 mil. O capital inicial são os 200 mil. 1 mais a taxa ele chamou de X. E o T são 2 anos. A taxa é o ano, né, e são 2 anos, então é ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou preferir trabalhar com isso tudo aqui junto. Então, vou deixar aqui, vou dividir os dois lados por 200 mil. Aliás, já vou cortar 4 zeros aqui para me facilitar. Tá? Porque dá para dividir por 10 mil dos dois lados. Então, eu vou dizer que 25 dividido por 20, eu dividi por 20 dos dois lados agora, é igual a 1 mais x ao quadrado. Logo, esse 1 mais x ao quadrado, 1 mais x tudo ao quadrado, é igual a 25 dividido por 20. Dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. Vai dar 5 sobre 4. Então, 1 mais x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 4. Tudo isso aqui está dentro da raiz, tá bom? Que dá, bom, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 5 sobre raiz de 4. Ou seja, raiz de 5 sobre 2. O raiz de 5, ele me deu aqui para usar. Lembra que eu falei que a gente ia acabar usando? 2,24 sobre 2. Ou seja, 1,12. 1 mais x é 1,12. Então, vindo para cá, x vai ser igual, subtraindo 1 dos dois lados, 1,12 menos 1. X é igual a 0,12. Para saber quanto é que é isso em percentual, multiplica por 100%. Então, se eu multiplicar por 100%, x é igual... Eita, que esse x ficou feio. 12, né? 0,12 vezes 100 é 12%. Está aqui a resposta, letra C. Ok? Próxima, questão 30. Em um jogo, uma pessoa embaralha 20 cartas numeradas de 1 a 20. Eu preferi já desenhar aqui embaixo essas cartas só para explicar uma coisa. E as coloca com os números voltados para baixo sobre um tabuleiro, conforme ilustrado a seguir. Então aqui as 20 cartas em outra disposição, mas a disposição aqui não é importante. Em seguida, essa pessoa escolhe uma soma S e vira 2 cartas. Se a soma dos números dessas cartas for igual a S, esse par de cartas é retirado do tabuleiro. Caso não, as cartas são recolocadas em sua posição inicial. Então, eu vou pegar 2 cartas, se a soma for S, tirei. Opa, mais 2, se a soma for S, eu tirei, senão coloco de volta. Esse procedimento é repetido até que todos os pares com soma S sejam retirados do tabuleiro. O maior valor de S para que apenas 4 cartas sobrem no tabuleiro é igual a... Olha só, se fosse o menor valor de S, o que é que eu poderia trabalhar? Eu poderia fazer apenas assim. Ó. Se eu escolher essas cartas aqui, que são as menores para serem escolhidas, e sobrar essas 4, você pode reparar que se eu somar o menor com o maior, dá 17. O segundo menor com o segundo maior, dá 17. Assim vai. Então, se eu usar S igual a 17, as que vão sobrar serão as maiores. Porque nunca eu vou conseguir fazer soma 17 com essas maiores. Ao contrário, como ele quer um maior valor de S, eu vou ter que fazer sobrar
as 4 menores. Então, eu vou ter que tentar utilizar essas cartas aqui, essas 16 cartas aqui. Para esse caso, você pode reparar que a soma do maior, desculpe aqui, está enrolando o desenho, mas vocês vão entender. Com o menor que eu vou utilizar, dá 25. 20 mais 5, 25. O segundo maior com o segundo menor também dá 25. E assim sucessivamente até chegar aqui, no 12 com 13. Então, se eu escolher S igual a 25, com essa soma, sempre o 20 vai fazer parelha com 5, o 19 com 6, o 18 com 7, e ninguém vai fazer com 4. Por quê? Para somar com 4, eu teria que ter a carta 21. Então, o maior número de S para que apenas 4 cartas sobrem no tabuleiro é 25, letra D. Para mim é uma questão de lógica, não tem nem muito fórmula, nada disso, é questão de lógica matemática. Tá legal? Vamos lá. Questão 31. A planta de uma piscina que será construída em um parque público tem a forma de um setor circular definido pelo arco ACB e com raio OA e OB igual a 20. Tá aqui o desenho. O menor ângulo desse arco, esse aqui, é AOB, que mede 1,5 radianos. Observe a figura, está tudo aqui. Utilizando π igual a 3,14, o perímetro em metros dessa piscina é igual a... O perímetro vai ser igual a esse arco aqui, mais esses dois raios. Isso é o perímetro. Então, os raios eu já tenho, 20 mais 20. Eu tenho que saber esse arco aqui para resolver. Como é que eu faço isso? Bom, existe uma fórmula que diz que o tamanho, né, o comprimento desse arco, chamar de L, é igual ao ângulo que ele fizer. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui é o comprimento L, vezes o raio. Já tem uma fórmula que é assim. Ah, professor, mas eu não decorei essa fórmula. Tudo bem, vamos lá. Se eu tivesse o comprimento total é 2πr, certo? De uma circunferência inteira. Isso aqui corresponde a um ângulo de 2π radianos, que é a volta inteira. Se agora eu vou ter apenas 2π radianos menos 1,5 radiano, que aí é o alfa, né? Esse alfa aqui, que é justamente 2π radianos menos 1,5 radianos. Vocês vão de concordar. 2π é o total, tira 1,5 radianos, 2π menos 1,5. Isso vai ser justamente o comprimento que eu preciso. Aí vamos lá fazer a fórmula? Vamos primeiro fazer como se fosse só o alfa. Multiplica cruzado. 2πl é igual a 2πr vezes alfa. Corta 2π com 2π, chegamos onde queríamos. L igual a alfa vezes R. Então, trabalhando direto aqui, o L é igual ao alfa, que é 2π menos 1,5, que multiplica 20 metros. Esse é o comprimento do arco, tá? O comprimento total, que seria o perímetro, eu vou chamar de 2π, que é normalmente como se chama perímetro, o perímetro é igual a isso, ou seja, 2π menos 1,5, que multiplica 20, mais 2 vezes 20, que é esse raio aqui, mais esse raio aqui. Então, mais 2 vezes 20. Se botar 20 aqui em evidência, talvez não seja a forma mais rápida, mas eu acho que vai ser. Hein? Fica 2π menos 1,5 mais 2. Então, 2π é igual a 20, que multiplica 2π. Π é 3,14, então é 6,28. 6,28 menos 1,5 mais 2 é a mesma coisa que mais meio. Então, o perímetro é igual a 20, que multiplica 6,78. Isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16 e vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15 e vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Como é vezes 10, né? Tem o zero aqui, a vírgula vai deslocar para a direita, vai ficar 135,6. 135,6, letra B de bola. Ok? Próxima.
Para formar três quadrados de lados iguais a 2 centímetros, 4 centímetros, 7 centímetros, podem ser utilizados exatamente 52 centímetros de arame. Se você somar esses 4 lados com 2 centímetros, esses 4 lados com 4, esses 4 lados com 7, você vai chegar a essa conclusão que dá 52. Desse modo, a soma S de suas áreas é igual a 69. Você pode conferir que aqui a área seria 4, mais 16 daria 20, com mais 49, 69. Mas isso assim não vai importar muito agora. Se as medidas dos lados escolhidos para formar os quadrados forem x, x e y, ou seja, 2 quadrados com lado igual a x e um quadrado com igual a y em centímetros, utilizando-se exatamente 52 centímetros de arame, então você já tem uma relação interessante aqui, qual seja a soma. Se você, por exemplo, no quadrado tem lado x, o perímetro, né, a gente já está chamando 2π, o perímetro dele vai ser igual a 4x. Esse aqui vai ser igual a 4x também. E esse aqui vai ser igual a 4y. Então, o perímetro disso aqui tudo somado vai dar 8x mais 4y, tá bom? Beleza. Isso tem que dar 52 centímetros, então você já tem uma coisa aqui presa, tá? 52 centímetros. A soma S de suas áreas em centímetros quadrados será igual a, é típico, né? Porque um quadrado é x ao quadrado, o outro é x ao quadrado também, vai dar 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, essa é a área. Nesse caso, o menor valor possível de S, ocorre se x for igual a. Então isso é uma questão de mínimo, máximos e mínimos. Já sabe que vai dar uma equação de segundo grau, provavelmente, e aí você vai ter que achar o mínimo. Então vamos lá. Aqui eu tenho que S é igual a isso aqui. Vamos dividir aqui, nessa primeira equação, tudo por 4. Vai por mim. Então vai dar 2x mais y é igual a 13. 52 dividido por 4 dá 13. Como eu quero tudo em função de x, porque é isso que ele pede, eu vou achar o y aqui e jogar na outra equação que eu tenho. Então, y é igual a 13 menos 2x. E é isso que eu vou jogar aqui. Então, vai ficar aqui S é igual a 2x ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. 13 menos 2x, tudo ao quadrado. Isso aqui dá 2x ao quadrado, mais, agora produto notável, quadrado do primeiro, 169, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2 vezes 13, vai dar 4 vezes 13, vai dar 52, menos 52x, né, porque é 2x vezes 13 vezes 2, mais quadrado do segundo, que vai dar 4x ao quadrado. Beleza? Então, esse S vai ser igual a, junta aqui tudo que tem x ao quadrado, 6x ao quadrado, menos 52x, para ficar bonitinho, mais 169. Ok, esta é a função de S em função do x. Vocês podem ver pelo A, como o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, o gráfico é algo assim. Se vai cruzar, se não vai cruzar, não vou entrar nesse mérito agora. Provavelmente não vai, ela provavelmente vai fazer isso, tá? Mas, enfim, qual é o mínimo dessa função? O mínimo, o S mínimo, né? Aqui é S em função de x. Qual é o mínimo? O mínimo, o valor de S está aqui. Para esse mínimo valor de S, existe um x. Então, ele quer saber o x mínimo, o x do vértice, o x desse ponto mínimo. Então, caros, eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso em preparação para essa prova, hein? Vou colocar aqui no card também, porque essa aqui era a dica matadora. Olha só, você faz que x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Aqui você tem que saber essa formulinha mesmo, não tem jeito, tá bom? Menos b sobre 2a. O b é esse cara aqui, com sinal e tudo. Então é menos 52.
E o A é o 6, que eu já tinha visto aqui, ó, tá? Então, 2 vezes 6. Isso aqui dá 52 dividido por 12. Bom, a gente pode dividir por 4 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 13 terços. Ora, ora, ora. E existe a opção do 13 terços, letra A. Então, a 32 é letra A, beleza? Próxima. Essa questão assusta pelo desenho, mas vocês vão ver que ela não é tão complicada assim. A partir do hexágono regular ABCDEF, esse hexágono externo aqui, tá? Foi construído um dodecágono côncavo equilátero. Essa palavra grande é só para dizer que é uma figura de 12 lados. Essa estrela aqui tem 12 lados. Ela não é convexa, é côncava, porque tem alguns ângulos que são maiores que 180. Então, isso aqui é um dodecágono, só que é côncavo. E equilátero, todos os lados são iguais, tá? Aí tem lá A, I, B, J, A, I, B, J, C, K, tudo isso. Formado pela união dos triângulos equiláteros ACE, então a outra forma de fazer essa estrela é ACE, um triângulo assim, e BDF, outro triângulo assim, tá? Tudo equilátero. Com ângulos internos, A, B, C, D, E, F, 60 graus. Se é equilátero, a gente já sabe que é 60 graus. Então, tudo isso aqui é 60 graus. Tudo que eu pintar aqui de vermelhinho é 60 graus, tá bom? E se são equiláteros, acaba formando também triângulos equiláteros aqui. Então, isso aqui também é 60 graus, isso aqui também é 60 graus, e assim vai. Tá bom? E os lados todos são iguais, desses caras aqui. Então, se os lados todos são iguais, aqui, beleza? Se os lados todos são iguais, a área de cada triangulinho aqui, essa área S aqui, de todos eles são iguais, tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos fazer isso aqui. Traçar pelo centro aqui, ligando esses pontos. Desculpem que tá torto para caramba, mas é isso. Isso aqui vai acabar dando também figuras simétricas, triângulos simétricos, e esse lado aqui, que era igual a esse, vai ser igual a esse também. Portanto, isso aqui também é o triângulo equilátero de área S, 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 já que o lado é igual, S, S e S, beleza? Então aqui a área dessa estrela tem 12 áreas S. A área do hexágono, ou seja, essa área externa aqui, ABCDEF, mede 24 raiz de 3 centímetros quadrados. A área do polígono côncavo, que é a estrela, em centímetros quadrados é igual a... Então, basicamente, eu tenho que pegar essa área do hexágono e tirar essa área em branco aqui que acabou sobrando, de cada lado aqui. Vou mostrar melhor aqui. Essa parte aqui. É só tirar isso aqui do hexágono que eu acho. Mas como é que eu vou tirar essa área do hexágono, gente? Olha só. Pensa bem. Aqui é 60. Aqui é 60. Aqui é 60. Então aqui sobra 120 para dentro e aqui sobra 120 para fora. Aqui assim, é 120 graus. Se eu também partir isso aqui ao meio, imagina um retângulo aqui. Uma reta, desculpem aqui. Então o que eu vou ter? Eu vou ter 60 graus para cá, então também é vermelhinho, e 60 graus para cá, também é vermelhinho. Aqui forma um triângulo de retângulos. Eu tenho esse lado aqui, que é o da estrela. O que é que eu vou fazer? Aqui também é um lado. Então, se eu tenho, eu vou repetir essa figura aqui para vocês entenderem o meu raciocínio, tá? Tá muito mal, mas vamos lá. Aqui eu tenho o lado L, aqui eu tenho um lado L. Aqui é 90 graus, aqui o ângulo é de 60, tudo que é 60 eu estou sempre marcando com o seu vermelhinho, tá? E aqui também, tá bom? O que eu faço? Eu vou girar essa figura para cá, porque aqui eu acabei fazendo, essa reta aqui acabou cortando essa reta também aqui no meio. Então aqui eu tenho uma altura H, eu tenho uma altura H. O que é que eu vou fazer? Girei essa figura para cá. Então eu tenho essa figura que não girou, tá bom? E girei a outra para lá e ela encaixou aqui. Então esse H girou e encaixou nesse, Ploft.
aqui tem H. Esse L e esse L estão aqui, L e L. Isso aqui é 60 graus. Isso aqui é ângulo reto. Então aqui é 30, então portanto tudo aqui também é 60, tudo aqui também é 60 e aqui é um L. Então esta área aqui, né, total disso aqui tudo, é igual a esta área aqui, que é a área de um triângulo equilátero com lado L, que é justamente cada área dessas aqui. Então a área disso aqui também é S. A área de cada triângulo aqui branco é S. Então eu tenho S, 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 S e essa aqui também S. Então, olha, eu tinha 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 triângulos aqui dentro da estrela e tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que 18 áreas S é igual à área do hexágono. E quantas áreas S eu tenho na estrela? Na estrela. Não vou chamar de dodecágono, porque senão começa a complicar. São 12. Você viu que aqui dentro da estrela são 12. Então, 18S é a área do hexágono, que é 24 raiz de 3. Agora eu quero saber 12S, que nada mais é, se vocês forem ver, que 2/3 disso aqui. O 12 nada mais é que 2/3 do 18, concordam? Eu divido em 3 partes e pego 2. Então, nada mais vai ser que você multiplicar por 2/3. Né? Eu acabei vindo por outro caminho, mas é a mesma coisa. Dos dois lados. 18 vezes 2/3 dá 12S, e aqui vezes 2/3 vai dar 24 raiz de 3 vezes 2 sobre 3. Estou fazendo só para vocês perceberem bem, tá? Isso aí já estava mais óbvio lá atrás. Divide por 3 dá 8, divide por 3 dá 1. 16 raiz de 3. Letra D de dado. Beleza? Próxima. E agora é a 34. E para essa aqui, depois vocês olhem, eu tenho uma playlist sobre análise combinatória. E vocês vão ver um exemplo muito parecido com esse aqui, que caiu, se não me engano, na prova do Enem. Vamos lá, que a gente vai fazer essa juntos aqui. É tranquilíssima. Considere um quadrado com vários quadrados desenhados. Está aqui. Sabe-se que uma partícula pode se deslocar os lados desses quadrados em apenas 2 sentidos, sul ou leste. Então vamos lá. Ou ele pode ir para o sul, descer, ou ele pode ir para o leste, para a direita. No esquema a seguir, por exemplo, está destacada uma possível trajetória dessa partícula de A até B. Está em azul, quase não dá para ver, mas ele fez isso, 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 isso. Quantas, né? O número total de trajetórias distintas que essa partícula pode fazer para se deslocar de A até B. O segredo aqui é o seguinte, gente. O que é que a gente tem que fazer? Para eu chegar de A até B, eu tenho que me deslocar 3 vezes para a direita, ou seja, 3 vezes para leste, e também tenho que me deslocar 3 vezes para sul. E não importa a ordem. Se eu fizer sul, leste, 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 sul, sul, tá? Aqui deu uma. Se eu fizer leste, 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 sul, 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 também chego. Sul, 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 leste, 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 também chego. Então, sempre eu tenho que fazer 3 idas para leste e 3 idas para sul. De quantas formas? Quantas combinações eu puder fazer. Então, por exemplo, se eu tenho aqui leste, 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 sul, 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 e eu quero saber de quantas formas eu posso combinar isso aqui, permutar, na realidade, isso aqui. Isso aqui nada mais é que uma permutação com repetição. Então, é que nem aquelas questões que envolvem anagramas. Você tem aqui as 6 letras e você quer saber de quantas formas você pode formar outras palavras. Então tem que isso uma permutação de 6 posições, né? Em que eu tenho 3 repetições de uma letra e 3 repetições de outra. Então a permutação de 6, 3 repetições de uma, 3 repetições de outra. E a fórmula qual é? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Esse P, já vou chamar de P só, tá? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial foi embora, 3 vezes 2 dá 6, corta com esse 6, 20.
Letra C de casa. Viram? Dá para pensar de outras formas. Por exemplo, se fossem letras completamente diferentes, seria 6 fatorial. Como tem repetição de 3, eu tenho que tirar essas repetições. Então é 6 fatorial sobre 3 fatorial. Mas também eu tenho as outras 3. Então acaba sendo 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Mesmo se você não souber a fórmula, sabendo a análise combinatória pelo princípio multiplicativo, né, você chega lá. Então, deu 20. E aqui terminamos a resolução dessa prova. Espero que todos vocês tenham ido bem. E qualquer dúvida pode botar aqui nos comentários, tá legal? Vocês têm vários vídeos, eu vou colocar alguns aqui para mostrar para vocês, que vocês podem acessar com algumas dessas questões, com algumas dessas matérias que caíram, tá ok? Um grande abraço!